E de onde surgiu a ideia? Tipo, vou abrir uma marca de roupa. Como que surgiu essa ideia? Eu já tentei outras vezes, desde 2016 que eu tento empreender, né? Em 2016 eu comecei a revender roupa, mas acabou não dando certo. Eu era muito nova, eu tinha 16 anos. E aí, desde que eu saí dessa empresa que eu trabalhava, dessa ONG, eu passei a não fazer mais nada. E meus pais sempre trabalharam com confecção. E aí, um certo dia, eu tava lá na confecção deles, e eu falei, pai, faz aí um moletom pra mim, um conjuntinho. E aí, eu lembro, a gente foi no fornecedor, eu fiquei encantada com a variedade de cores que tinham, enfim. E aí a gente fez a minha peça. E quando a gente fez a minha peça, a gente viu que deu muito certo. E aí eu falei, vamos começar a vender? Vamos fazer pra ver no que dá? E aí a gente começou a desenrolar. Então, lá atrás, tu vendia outras roupas de outras marcas? Tu Sim. comprava pra revender? Como que funcionava? Foi muito engraçado essa história, porque eu tinha só 16 anos e eu tava louca pra empreender. E aí, meu pai, na época, me deu R$ 1.000 pra comprar roupa. E ele fala pra mim hoje, que ele fala assim, eu sabia que não ia dar certo, tipo... Só que ele decidiu investir em mim. Na época, minha mãe ficou brava, que ele, tipo, R$ 1.000 em 2000... Mas ele te deu R$ 1.000 pra te comprar de roupa pra revender? Sim, sim. Ele foi comigo na loja, foi na época no Bom Retiro, lá na José Paulino, vamos comprar roupa. E aí eu comprei umas peças, não tinha noção do que comprar, acabei comprando peças que não agradaram as pessoas, mas ali foi o pontapé, sabe? Se não tivesse sido aquele investimento no começo, ele sempre foi meu investidor, né? Até agora na Tributai nesse formato que ela é. E aí tu fez isso por 4 anos? Ou tu fez lá atrás, desencanou e aí depois tu voltou? Eu fiz lá atrás, aí eu desencanei, porque eu não vendia. E eu não sabia vender no Instagram, não entendia nada. E aí eu parei, né, com a marca, comecei a trabalhar fora como CLT nessa ONG. Trabalhei por um bom tempo lá. E aí, em paralelo, eu comecei a vender acessórios. Eu ainda queria empreender, eu queria tentar, sabe? E aí, acessórios também não deu certo, obviamente. E já era tributário, só que era de acessórios. Uhum. E aí, no meio da pandemia, que eu decidi fazer minhas próprias roupas. E, vamos ver no que dá. E aí, deu certo dessa vez. Legal. E tu estudou, fez faculdade, porque tu trabalhou nessa ONG. E o que te levou a trabalhar nessa ONG? Eu tava ali tinha acabado de completar 18 anos e eu queria trabalhar, queria meu dinheiro. Coloquei lá meu nome Já tinha esse feeling de, eu vou empreender, mas eu quero ganhar dinheiro, sim, né? Sim, eu sou muito workaholic, eu adoro trabalhar, sabe? Desde a época da ONG, eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu gosto, sabe, desse dia a dia. E aí, eu com 18 anos, coloquei lá no vagas.com, mandava currículo pra um monte de empresa. Até que essa foi a primeira que me chamou. E aí foi lá que eu comecei a trabalhar, assim. Foi mais ou menos isso. Legal, legal. Bom, depois a gente volta, então, para descobrir como que começou. E, Victor, qual é a tua história? O que tu fazia antes e o que te levou a começar uma marca de roupa? Cara, lembra bastante com a dela, porque em 2016 também eu comecei a revender algumas roupas. Foi assim, eu tinha vontade de comprar algumas coisas, só que eu não tinha dinheiro para aquilo. E eu falei assim, cara, acho que se eu pegar uma peça um pouco mais barata tal, e revender, eu vou ter dinheiro para poder comprar as peças que na verdade eu queria usar para mim mesmo, para uso pessoal. Só que eu acabei pegando gosto de venda. Comecei a ver o que saía, assim, lançamentos que dava para revender futuramente. E acabei fazendo um site, fazendo uma loja. Meu irmão me ajudou, isso em 2016 também. Tinha acabado de entrar no colegial, tinha 15 anos. E aí começamos a revender, até que em 2019, 3 anos depois, começou a me dar essa ideia de, eu vejo tanto, como, né, a gente trabalhava com revenda, eu tinha que ficar de olho nos lançamentos da marca, ficava vendo, né, as coleções, e tinha muita camiseta que a gente pegava, assim, que o pessoal curtia muito, e às vezes até nem era daqui, era de fora, a gente tinha uns contatos que conseguiam receber essa camiseta, alguma outra peça que morava nos Estados Unidos, por exemplo, conseguia mandar pra gente. Eram marcas gringas, então. Era uma multimarca que trabalhava com produtos gringos, assim. Sim, chegamos a revender algumas coisas da Palace, da Supreme também. Legal. E aí eu vi o pessoal, né, aquela loucura, e eu falei, cara, dá pra fazer isso aqui também, sabe? Claro, não falo de qualidade, mas dá pra fazer. Eu acho que eu sempre gostei muito também das merches. A gente vendia muita merch. Tinha em 2018, 2019. O que é merch? Não é só porque a galera de casa não sabe, é porque eu também não sei. Por exemplo, uma camiseta que um artista faz, um rapper, por exemplo, para algum álbum. Então, uma coleção ali com as músicas do álbum estampadas, ou alguma turnê. Então, tem todas as cidades que ele vai.
tá estampado todas as cidades que ele vai. E eu curtia muito isso, era mais, principalmente as merges, era meio estilo meio vintage, que lembrava também muito uma marca que eu gosto, meu pai também, que é motoqueiro, é a Harley Davidson, né? E eu sempre curti muito. E aí eu falei, inclusive, cara... agora é tendência de novo essas camisetas, né? Sim. Exatamente. E eu falei, eu não vejo muito isso no streetwear, sabe? Uma pegada mais vintage, assim, e eu acho que dá pra fazer aqui. E aí eu fui criando esse pensamento desde o começo em 2019, aí no meio de 2019, meu irmão, como eu falei, trabalhava comigo, falei, cara, quero trabalhar com confecção, quero confeccionar minhas coisas. Aí ele, bom, tá bom, aí rachamos ali o que tinha do caixa, peguei todo esse dinheiro e investi na loja. Já tinha, como tinha pensado no comecinho do ano, logo, nome e tudo mais. E aí no finalzinho de 2019 foi a primeira coleção. E aí estamos aí desde então. E teu irmão tá com a loja ainda ou parou? Não, parou, tô fazendo outras coisas já. Desencanou. Parou. Em 2020 chegou a pandemia, ele parou com a loja de revenda que a gente tinha. Legal. Então a WAC foi lançada em 2019. Finalzinho de 2019. Legal, bacana. Desde lá, muito aprendizado. É aprendizado. Ter marca de roupa é aprendizado, né? Sim. Bom, eu vou até entrar nessa história e falar um pouco da minha experiência, porque falando em aprendizado, cara, eu comecei minha marca, eu tinha 20 anos, comecei a trabalhar no projeto, quando lancei eu tinha 21, e eu não tinha conhecimento nenhum, assim como vocês também quando começaram, assim como a galera que começa a marca sem conhecimento nenhum, só com a vontade, um sonho. Tipo, vem aquela ideia, e se eu abrisse uma marca de roupa? E o que eu tenho que fazer? Aí na hora de fazer a gente vai aprendendo, e de certa forma eu tinha esse lance de, eu quero ganhar dinheiro, cara, não quero ser um funcionário, eu trabalhava numa indústria química, nada a ver com o que eu faço, né? E aí, beleza, vou ganhar um salário aqui, mas qual a projeção de crescimento disso? Aí eu analisei as probabilidades, daqui é para um outro emprego e tal. Aí eu brinco que eu poderia ter queimado a carteira de trabalho naquela hora, porque eu nunca mais voltei. Sim. E basicamente, eu coloquei isso na minha cabeça, tipo, queimar a ponte. Assim, eu falei, eu vou abrir uma marca de roupa e vai ter que dar certo. Inclusive, meu ex-patrão lá, o único... Não foi o único, porque só não era CLT, mas eu trabalhava numa locadora de filme, ajudando, assim. Então eu já tive um outro patrão. Tive 2 na vida. E aí ele falou assim, beleza. Ah, legal. Aí quando tu voltar, tu me avisa. Tipo, eu assim... Nossa, desacreditando total. Aí eu assim, cara, vai ter que dar certo, porque primeiro, né? Muita gente também desacreditava. Família, como todo mundo passa, né? E aí, quando eu falei, cara, vai ter que dar certo, eu queimei a ponte, literalmente. Eu falei, não é se, é até dar. Sim. E eu tive sempre isso na minha mente, assim, de, cara, vai dar certo, porque se um monte de gente consegue, eu também consigo. Porque, o ser humano é todo mundo igual, né? Basta escolher caminhos e ser persistente, né? A questão de ter consistência e escolher os caminhos certos, ali, fazer a coisa certa. E, cara, eu era para entrar numa faculdade, eu enrolei por 2 anos, porque eu andava de skate, eu queria ser profissional naquela época, tinha nível de skate, corria os campeonatos e tal. E durante 2 anos, desde terminar o ensino médio e iniciar a marca, eu enrolei para entrar na faculdade. Pressão de família, estuda e tal, faz na faculdade, vai prestar um concurso público, como todo mundo, né? E aí eu assim, não é o que eu quero. Já tive essa experiência, não gostei. Sim. Não gostei de ter limitação de crescimento. E aonde eu costumo dizer que tudo que eu sei sobre business, hoje tenho outras empresas, estou iniciando outros negócios, estou indo para minha 4ª empresa, tudo que eu sei aprendi com a minha marca de roupa. Tudo. Desde a parte comercial, produção, parte técnica, tudo aprendi na prática, mas sobre business, sobre valorizar as pessoas, sobre construir uma empresa, gerar um negócio, gerar emprego, tudo isso foi na prática fazendo a marca de roupa. Então, eu acredito que não só, né, eu, mas vocês também devem ter transformado a vida de vocês, porque hoje a gente poderia estar fazendo outra coisa, até mesmo trabalhando para alguém, na marca de alguém também, né? Faz parte. Mas agora, Romério, e tu, cara, o que tu fazia? Uma galera já te conhece, né? Já cria conteúdo na internet, já participou do outro episódio contando a história da tua marca, mas conta pra gente um pouco aí disso de tomar decisão e escolher esse caminho, que é o caminho de empreender, ser dono de uma marca de roupa. Cara, primeiramente agradecer novamente o convite aqui. É sempre um prazer falar sobre a Ego, falar sobre marca. Eu acho que é muito inspirador assim, para quem quer abrir um negócio. Para quem não me conhece, eu sou o Romério, eu sou cofundador da Ego. E a Ego, cara, veio de assim, eu era publicitário, me formei em publicidade em 2018, sempre trabalhei em agência de publicidade, sempre trabalhei como diretor de arte, né? Comecei ali
estagiário, assistente de arte, diretor de arte júnior, até diretor de arte pleno. Ia virar sênior até que eu tomei a decisão de empreender. Quando chegou a pandemia ali, 2020, 2021, cara, eu cheguei num limbo criativo, assim, numa frustração criativa de trabalhar em agência, que eu comecei a escapar, assim, para fazer qualquer coisa, e uma dessas coisas foi criar conteúdo. Assim que eu comecei a criar conteúdo, apareceu o meu sócio, o Gabs. Cara, ali veio junto, cara, quero fazer uma marca. Eu falei, pô, agora é o momento, eu vou fazer, vou ter que dedicar toda a minha frustração criativa em algum projeto, e esse projeto vai ser a Ego. E a gente começou a desenvolver ela num período de 2021 inteiro, né, de fevereiro até dezembro, e teve o lançamento oficial em dia 14 de dezembro de 2021. E aí foi um sucesso, legal pra caramba, a galera super aprovou, e desde então a gente continua aí, vai fazer um ano de marca agora em dezembro. E a pergunta que você fez sobre decidir empreender, o momento que eu decidi empreender, que eu acho que foi um momento de virada, foi esse ano, no início do ano, em março, porque eu estava num crescimento dentro da agência, eu trabalhava paralelamente com a Ego e dentro da agência. Então chegou um momento que eu estava para virar sênior, e quando você vira sênior como diretor de arte, cara, as responsabilidades são tremendas, assim, eu não ia ter tempo para cuidar da Ego. Aí eu falei, cara, o que eu quero para minha vida? Eu quero seguir uma carreira como diretor de arte, eu quero empreender. Aí eu falei, cara, eu acho que aqui tá me dando mais tesão, empreender. Só que nesse meio tempo, eu recebi um convite de trabalho, que foi um momento decisivo, assim, de eu falar, cara, é agora que eu vou empreender, agora que eu vou me jogar, porque era um momento de crescimento muito grande para mim. Eu fui convidado para uma agência de Amsterdã, me convidou para trabalhar como designer lá, e aí eu fiz a entrevista, falei, cara, já fiz outras entrevistas, eu nunca passei. Só que aí começou eu falei, cara, eu passei, tipo assim, eles querem que eu vá, eu falei, como assim? Aí eu falei pra minha namorada, falei, e agora? Aí eu decidi que eu ia, aí depois eu decidi que não. Aí eu decidi que ia, aí eu fiquei nessa, assim, cara, por umas semanas, assim, sem dormir. Caraca. Aí teve um dia que nesse meio tempo, assim, a gente tinha alugado o escritório da Ego, físico. E aí eu comecei a ir para o escritório de skate, porque era perto de casa. Eu ia de skate, voltava de skate. E aí, quando eu percebi que eu tava indo trabalhar para um negócio que era meu, de skate, eu percebi que era aquilo que eu queria pra minha vida, assim. Aí, nesse momento, eu falei pra Barra, vou cancelar, vou sair de agência, vou cancelar a proposta e vou focar na Ego. Aí eu mandei o e-mail mais duro da minha vida, eu acho. Falando, não, obrigado, gente, vou fazer outras coisas aqui. E tô até hoje aí tentando fazer esse corre dar certo.